Muito obrigado, ministro Herman Benjamin. Agradeço muito pela qualidade aqui das suas argumentações. Quero registrar a presença do deputado Rodrigo Martins, que esteve aqui conosco, membro dessa comissão. Também chegou entre nós o deputado Paz Landini, também membro dessa comissão. Muito obrigado, deputado, pela sua presença. E um grande atuante nessa área, meu amigo, que é vice-presidente dessa comissão, também relator do licenciamento ambiental. Muito obrigado, viu, pela sua presença, meu amigo, lá do meu estado, deputado Ricardo Tripoli. Seguindo aqui a ordem, portanto, eu passo a palavra a Sueli Mara Vaz Guimarães de Araújo, presidente do IBAMA. Simbolicamente, na saída do ministro, é só que troque a placa aqui do Sarney com a Sueli. Gostaria de convidar o deputado Ricardo Tripoli para que pudesse nos honrar aqui com a sua presença aqui na mesa. Nosso presidente da Frente Parlamentar Ambientalista. Bom, bom dia a todos, deputado Luiz Mauro, Herman, deputado Tripoli, meus colegas da discussão no âmbito do Executivo. É uma honra participar desse evento da comissão. É a primeira vez que eu retorno aqui à minha casa, na condição de presidente do IBAMA agora. Logo quando eu assumi a presidência do IBAMA em maio, o ministro me pediu para, a partir de um texto que tinha sido aprovado na Comissão de Meio Ambiente aqui da Câmara, que foi relatado pelo deputado Tripoli, tentar construir uma proposta do Executivo que pudesse ser uma sugestão, uma ajuda, no sentido de auxiliar o debate que ocorre aqui no âmbito do Congresso Nacional. E aí nós começamos a trabalhar esse texto com alguns técnicos do Ministério do Meio Ambiente e do IBAMA. Ficamos trabalhando nesse sentido interno ao Ministério do Meio Ambiente até o mês de junho. A partir do mês de julho, nós ampliamos esse grupo para envolver Casa Civil e outros órgãos da Presidência da República. E no último mês, durante esse mês, nós estamos fazendo uma série de debates bem intensos sobre o conteúdo dessa proposta que já está mais construída, que foi exatamente o texto que o ministro Herman analisou. Nós estamos empreendendo um debate assim, diário, estão tendo reuniões segunda, quarta e sexta com os órgãos setoriais, Ministério dos Transportes, Energia, Agricultura, cidades e por aí vai, e terça e quinta com o que a gente chama as autoridades envolvidas, que são aqueles órgãos que participam do processo de licenciamento, mas não são do Sistema Nacional do Meio Ambiente, que são IFAM, FUNAI, Fundação Palmares. Quem está conduzindo hoje esse processo já é a Presidência da República, então hoje a proposta deixou de ser um esforço do Ministério do Meio Ambiente, hoje ela é uma proposta do Governo Federal que está sendo debatida, e a ideia é terminar até o final agora de setembro um texto. O encaminhamento político vai ficar a cargo da presidência, mas a ideia é que esse texto possa ajudar de alguma forma o debate aqui no Congresso Nacional, reconhecendo que o lugar adequado, a arena adequada para todo esse debate é o Congresso, é o Legislativo, e o Executivo, hora nenhuma, está querendo usurpar essa função importante do Legislativo. A ideia é só contribuir e mostrar que, assim, do ponto de vista do Executivo, como seria uma lei consistente em relação ao licenciamento ambiental. Eu vou passar uma apresentação só com os pontos básicos, ela é rápida, só para vocês terem as linhas mestras desse debate. Eu acho que eu posso estrancar. Vou tentar soltar. Está aparecendo quando passa?
Vamos lá. Pode passar? Tá aqui. Gosto de ficar de pé. Você passa para mim? Cadê o... Tá aqui. Me deixaram aqui, eu estou atrapalhada. Mais tecnológica do que pensei. Aqui. Quais são os principais processos sobre licenciamento que tem tramitado no Congresso Nacional? No Senado Federal tem a PEC 65, que já ficou famosa, que gerou uma reação na sociedade civil bastante grande e com o pessoal do Ministério Público também. Tem um PLS 654 no Senado também, que é o PLS que ficou conhecido como Fast Track, né? Ele pretende dar celeridade aos processos de interesse do governo. E o processo maior, que é o processo do PL 3729 de 2004, seus 15 apensos aqui na Câmara dos Deputados. Nesse processo, se pretende construir a Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Qual é a leitura hoje do Poder Executivo? A leitura hoje do Poder Executivo é que o melhor processo em termos de opção governamental para regular o licenciamento ambiental é gerar a Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Então, hoje, o Executivo está favorável que tenha um texto a partir do processo do PL 3729 de 2004. Qual foi o texto base que nós usamos para essa proposta que está sendo debatida? Foi o texto da Comissão do Meio Ambiente relatado pelo deputado Tempo. Quais são as ideias que fundamentam essa proposta? Opção por normas marcadamente gerais, sem atuar em setores específicos. Então, são normas, não vai ter regras específicas para licenciamento de mineração, hidrelétrica, agricultura, ou qualquer... Você não vai tratar de empreendimentos específicos, setores específicos. São regras que vão ser aplicadas a todos os licenciamentos. Como normas gerais, se aplicam aos licenciamentos federais, estaduais e municipais. É bastante difícil fazer uma norma geral com esse caráter que a gente está pegando da usina nuclear ao posto de gasolina. Então, tem todo um cuidado de como legislar, porque você não pode também impedir os estados de exercerem suas atribuições, estados e municípios, de exercerem suas atribuições de licenciamento conforme suas peculiaridades. Então, tem sempre a preocupação de não entrar demais, porque você está no campo das normas gerais. Qual é o outro ponto? Previsão de processos diferenciados de acordo com o potencial do impacto do empreendimento. Então, a lei tem, sim, procedimentos simplificados. A lei, assim, a proposta do texto regulamenta o licenciamento que nós conhecemos hoje, mais comum, o trifásico, né, com licença prévia, licença de instalação, licença de operação, mas ela tem uma série de regras de como simplificar, como as autoridades licenciadoras dos diferentes entes da federação vão simplificar em que casos e como isso deve ocorrer. No licenciamento simplificado, a previsão de algumas modalidades. Então, começa pelo licenciamento bifásico, já simplificando do trifásico, o licenciamento ambiental único em fase única e o licenciamento que a gente está chamando por adesão e compromisso, que é um termo que tem em alguns estados usa, até o Eugênio da Bena estava me falando ontem que o primeiro estado que usou o termo adesão e compromisso foi a legislação do estado da Bahia. O que é o licenciamento por adesão e compromisso? A autoridade licenciadora ela tem as condicionantes pré-estabelecidas para determinadas tipologias mais simples de empreendimentos e o empreendedor ele vai lá e adere a essas condicionantes. Ele se compromete com essas condicionantes. A questão locacional, o ministro chamou a atenção isso vem numa inspiração toda do projeto Trípoli, que foi o primeiro texto que ressaltou a questão locacional. É você diferenciar, você considerar a área onde o empreendimento está ocorrendo como uma questão fundamental, desde a definição de que tipo de processo aquele empreendimento vai ter. Então, eu tenho uma indústria X da mesma categoria, do mesmo porte, se ela está instalada em uma região totalmente frágil do ponto de vista ambiental, ela vai ter um risco.
ela está numa região mais resiliente do ponto de vista ambiental, ela vai ter. Essa questão locacional, ela está permeando o texto de forma forte e a partir da lógica do texto livre. Termos de referência que considerem as características de cada tipo de empreendimento. Hoje, um dos problemas grandes de burocratização do licenciamento não é a origem do excesso de documentos, de papel, de estudos desnecessários. Muitas vezes vem de termos de referências excessivos que acabam sendo padronizados e você não olha o empreendimento em si, a região, e pede todo tipo de estudo. A intenção do texto é que fique claro que você pede no termo de referência aqueles estudos que são necessários para aquele tipo de empreendimento e para aquela região. Então, eu não vou pedir estudo de fauna silvestre para o empreendimento na Praça da Sé, em São Paulo. Não faz sentido. Tá? Então, a legislação deixa claro que, na hora de definição do termo de referência, você tem que tomar esse cuidado. Hoje, um dos grandes geradores de papel desnecessário no processo de licenciamento são os termos de referência. Fixação de prazos máximos. Em todos os textos que estão aqui em debate no Congresso, tem previsão de fixação de prazos máximos. O governo está assumindo que eles são sim necessários, mas que você deve fixar prazos para o global do processo, né? Para a licença prévia, para a licença de instalação, para a licença de operação, e não detalhar os prazos para cada etapa do procedimento, inclusive para não ferir a questão das prerrogativas das autoridades licenciadoras estaduais e municipais. Mas o governo federal está assumindo os prazos, e o IBAMA, como a principal autoridade licenciadora no plano federal, está assumindo e já está cumprindo, na verdade. A gente tem trabalhado com fixação de prazos para as análises do processo, assim, bem mais rígidos do que estava ocorrendo até agora. Explicitação de alguns casos de não aplicação do licenciamento ambiental, não numa lista de casos, corrigindo a minha frase, mas numa metodologia de como vão ser fixados os casos de dispensa. Tem dado bastante briga na legislação, na justiça, derivada de legislação, principalmente estadual, que cria os casos de dispensa de licenciamento. A lei não vai ter, em princípio, a proposta, em princípio, não teria uma lista de dispensa, mas teria uma metodologia de como fazer essa lista, no caso, pela autoridade federal e pelos estados e municípios. Garantia de transparência, disponibilidade de dados e participação. A parte de transparência e disponibilidade de dados também, com base no texto tríplice, está bastante forte na proposta que o governo está fazendo, na sugestão que o governo está fazendo. A ideia é colocar na internet tudo que é produzido no âmbito do processo de licenciamento ambiental com medida obrigatória. Então, a ideia é que o Ministério Público, que é o nosso principal demandante nesse sentido, não tem que pedir documentos da autoridade licenciadora. Todos esses documentos já estarão na íntegra na internet. Instituição da avaliação ambiental estratégica. A lei, na verdade, é uma lei que regulamenta o licenciamento e a avaliação. A avaliação está sendo regulamentada de forma separada do licenciamento e é apresentada qual é a sua conexão. Então, qual é a lógica? A avaliação ambiental estratégica, ela abrange planos, políticas, planos e programas governamentais. Os diferentes órgãos setoriais ou grupos de órgãos setoriais fariam avaliações ambientais estratégicas de seus programas a partir de uma definição do governo de quais políticas, planos e programas têm que passar pela AER e aprovariam isso, inseririam a questão ambiental no seu planejamento dessa forma. Ela não precisa ser aprovada por nenhum órgão ambiental quando ela está nesse estágio. Se eu quiser usar a avaliação ambiental estratégica para simplificar o licenciamento, a proposta é que ela tenha que passar por uma esfera do CISNAM. Só se ela fosse usada para simplificar etapas do licenciamento. De qualquer forma, a proposta que a gente está construindo, ela tenta regulamentar a avaliação ambiental estratégica de uma forma separada, que não necessariamente tem ligação com o licenciamento.
Aqui a estrutura, são 4 capítulos, eu não vou ler tudo, só para vocês terem ideia. É um capítulo de disposições gerais dos conceitos, é um capítulo sobre licenciamento ambiental geral. Nesse tem disposições gerais, tem a questão do rito completo trifásico, disposições sobre os ritos simplificados todos. Nós estamos sugerindo que no trifásico seja exigido EIA, no bifásico seja exigido estudo ambiental simplificado, na licença em fase única, relatório ambiental simplificado, e por adesão e compromisso, relatório de caracterização do empreendimento. Nós estamos tentando separar os estudos para deixar claro qual é o conteúdo mínimo desses diferentes estudos, tentar padronizar essa terminologia no país. Tem à disposição a sessão sobre licenciamento corretivo, que o ministro Hermann apresentou críticas e que Hermann, eu prometo ver com cuidado. Ela tem se tornado mais rígida. Eu acho que o que eu entendi é ela tem que existir, só que está muito flexível. A gente tem que também compatibilizar com as legislações mais recentes, em termos principalmente de proteção da flora, tentar colocar um marco temporal que não seja a data da aprovação da nova lei. Eu prometo levar isso numa reunião específica no grupo que está trabalhando no governo. Depois vai passar umas sessões sobre o conteúdo dos estudos, da disponibilização das informações, da participação pública, participação das autoridades envolvidas. Hoje, grande parte da demora nos processos, principalmente de licenciamento federal, está relacionada com a participação de FUNAI, IFAM. Esses órgãos estão bastante estruturados, muitas vezes não conseguem dar o retorno no tempo necessário. A lei tenta, de alguma forma, assim como ela regra a participação do licenciador, ela tenta também regrar a participação das autoridades envolvidas. E o capítulo 3, avaliação ambiental estratégica, e no final, disposições complementares. Aqui a questão da matriz de definição, eu vou dar um exemplo só dessa matriz, mas na verdade já tem uma proposta de 3 matrizes definidoras dos casos de EIA-RIMA. Ela cruza impacto ambiental esperado da categoria do empreendimento e grau de relevância da área. E só onde está pintado de mais escuro seriam os casos de EIA. Essa matriz está sendo trabalhada em reuniões nessa semana, ela vai ter ajustes, mas a lógica continua essa aqui. Tá? Nós fizemos algumas simulações empíricas e nos estados que tem muita área protegida, estava gerando um número bastante excessivo de EIAs. Nós estamos tentando fazer ajustes a partir das aplicações empíricas. Nós fizemos umas simulações de quanto de EIA estava sendo gerado e estamos trabalhando tecnicamente nessa área pintada aí da matriz ser o mais correto, o mais justo possível. E a ideia não é aumentar o número de EIAs, nunca foi. A ideia é que tenha EIA onde realmente nas áreas que tem relevância para um estudo mais completo. Acho que é isso. Já dá para pegar o geral que nós estamos trabalhando e chamar, assim, enfatizar bastante que é só uma proposta, é uma sugestão. Nós queremos contribuir com os trabalhos que estão ocorrendo aqui e tentar ajudar de alguma forma o Ministério do Meio Ambiente, a Presidência da República, assume que o local, a arena adequada para debater tudo isso é o Parlamento. É só uma tentativa de ajudar e mostrar assim, olha, para nós ficaria bom dessa forma.